Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se vocês ouvirem algum barulho aí durante o decorrer do vídeo, é porque eu moro na frente de uma avenida e toda hora tá passando carro e moto e fica me atrapalhando aqui de gravar. Espero que vocês não se incomodem. E eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, compartilhem, comentem e acionem o sino de notificação para quando eu postar vídeo novo vocês não perderem nada. Hoje eu vim falar da série American Horror Story, ou traduzindo para o português, Histórias de Horror Americana. Bom, o cronograma dos próximos vídeos serão assim, irão acompanhar esse. Digamos, esse vídeo eu vou falar sobre 3 temporadas de American Horror Story, e nos próximos 2 vídeos eu falarei sobre as 6, né, que é 3 em cada vídeo. Totalizando 9 temporadas. American Horror Story, ela começou sendo transmitida por Fox. Como sempre, a Fox tá em todas as paradas das séries, né, transmitindo filme e série. E daí, depois ela começou a ser transmitida também por outros tipos de streamings. Essa série ela é criada e produzida por Ryan Murphy e o Brad Falchuk, se eu não estiver enganado, eu acho que é assim que pronuncia. American Horror Story, ela é bem diferente das outras séries. O que eu quero dizer é que, digamos, as outras séries elas contam a história de um mesmo personagem e conforme as temporadas vão passando, vai contando a continuação da história de um personagem. Já American Horror Story é diferente. Cada temporada conta uma história diferente, em tempos diferentes, personagens diferentes, porém com o mesmo grupo de elenco. Vamos dizer, Sarah Paulson, ela fez praticamente todas as temporadas, porém, eu acho que 1 ou 2 por aí, ela não fez alguma temporada. E é assim, os atores eles vão se revezando. Em umas temporadas eles aparecem, em outras não. Porém, são os mesmos grupos de atores. E isso fez com que a série fosse descrita como antológica por essa diferenciação. Deixa até mais interessante da gente assistir, porque a gente nunca sabe sobre qual história vai ser contada na próxima temporada, qual elenco que vai compor a próxima temporada, digamos, qual vai ser o tempo, o ano temporal deles, que ano vai passar a história. Isso é bem interessante. Bom, vamos lá. A primeira temporada de American Horror Story, intitulada como Murder House, ela estreou em 5 de outubro de 2011. Essa primeira temporada ela acompanha a história da família Harmon, o marido, o psicólogo Ben, a mulher Vivian e a filha Violet. Que após a Vivian perder o bebê, o marido dela começa a ter um caso extraconjugal e que é descoberto por ela, e a relação deles fica estremecida. E aí começa a história típica de filme de terror. Eles decidem se mudar de Boston para Los Angeles, que lá eles compram uma casa com custo-benefício, num bairro bom, com um custo-benefício bem ótimo. Porém, lá morreram muitas pessoas com assassinatos cruéis, e aí essa família começa a ser assombrada por essas pessoas que estão presas lá. E além disso, eles ainda têm que lidar com a vizinha deles que morou lá, porém ela teve que se mudar para casa ao lado e que é bem intrometida, a Constance, e que ela conhece bastante os segredos da casa. E conforme os dias vão passando, eles também vão começando a descobrir segredos obscuros e bem aterrorizantes sobre essa casa. E o que deixa a gente bastante confuso nessa temporada é que a gente não sabe especificar se a pessoa tá viva ou tá morta, porque como morreu muita gente lá dentro, aí cada hora vai aparecendo um personagem diferente, aí a gente tem que identificar se a pessoa tá viva ou tá morta. Às vezes é um fantasma mesmo, a pessoa tá morta. Aí a gente vai entendendo conforme vai passando os episódios, porque aí vai mostrando a história de cada um, como aconteceu a morte deles, quem eles eram antigamente, e assim vai acontecendo a temporada. Também o que rodeia essa série também é o fato da família que se mudou pra lá, a família Harmon, na verdade eles vão ser usados para gerar o anticristo. E meio que essa é a história, assim, dessa primeira temporada, né? A sinopse dela, assim, o que rola. Porque eu não vou falar tudo aqui pra vocês, senão vai ficar desinteressante de assistir. Vocês têm que assistir pra poder entender melhor. Segunda temporada, chamada de Asylum, estreou em 17 de outubro de 2012. A história se passa no ano de 1964, em um manicômio chamado Briarcliff, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O lugar é comandado pela freira, a irmã Judy Martin, e lá trabalham o psiquiatra Oliver Treadson e o cientista Arthur Harden. Logo que a instituição foi criada, ela foi criada para receber assassinos em série, mas depois começou a receber outros tipos de pessoas também.
E lá é um lugar que alguns pacientes eles afirmam terem sido internados por engano, como é o caso do paciente Kit Walker, que foi acusado de matar a mulher dele e ele disse que não fez nada e que foram extraterrestres que levaram ela. Que aí deixa bem difícil de acreditar nele. E outra paciente que é a protagonista da temporada é a Lana Winters, que é uma repórter. Tá passando o caminhão. Oh, espera. Moto. Sim, continuando, que é a protagonista da temporada, que ela é uma repórter. Ela é aquela repórter que faz de tudo para conseguir uma super entrevista. E ela quer conseguir entrevista com um serial killer e também descobrir coisas sobre o manicômio. E aí meio que as pessoas que trabalham lá, digamos a irmã Judy, as autoridades de lá de dentro do manicômio, elas não gostam muito e elas descobrem que a Lana ela é lésbica e tem um caso com uma professora. E aí meio que não pode ser descoberto, porque nessa época era o caos, né? Aí, hoje em dia já tem muita gente falando, imagina nessa época de 1964. E aí a professora que tem um relacionamento com a repórter Lana, meio que é obrigada, ela é obrigada, coagida a assinar um papel para que a Lana fosse internada. Se ela não assinasse, eles iam falar para todo mundo que elas tinham um relacionamento. Então ela acabou assinando o papel, a autorização para a Lana ser internada. E aí, depois que a Lana é internada, ela começa a história toda, o pesadelo que ela tem que sofrer lá dentro. E eles tentarem reverter o jeito que ela fazendo tratamentos para ela começar a gostar de homens e deixar de gostar de mulheres. E além de tudo isso, ela ainda tem que lidar com o psiquiatra, que eu acho que já deveria estar internado, era ele, não a Lana, porque a Lana estava em sã consciência. Já o psiquiatra, o Oliver, ele é um malucão, que atormentou a mulher e que achava que ela era a mãe dele. É uma história bem louca. Meio que a história dessa temporada gira em torno da Lana tentar sair desse manicômio e provar tudo que acontece dentro desse lugar. Aí nessa temporada também acontecem algumas coisas sobrenaturais que rolam lá, umas possessões, e é isso aí que acontece nessa temporada. Agora falando da terceira temporada, intitulada como Coven, ela estreou em 9 de outubro de 2013. Essa temporada ela segue uma trama de um clã de bruxas que ao longo dos séculos elas vêm tentando não ficarem extintas, lutando contra caçadores de bruxas. Enquanto isso, a academia de bruxas, criada pelo clã em Nova Orleans, vai continuando ao longo dos tempos recebendo jovens bruxas para treinarem seus poderes e se descobrirem o que elas têm, o poder que elas têm dentro delas. Essa academia ela é comandada por Cordelia Fox, e que é filha da Suprema, da Fiona Good, e que por acaso essa Suprema não tá muito nem aí pro clã, até que ela se sente ameaçada, né, vamos dizer assim, que ela meio que tá morrendo, aí ela decide voltar porque ela tá percebendo que tá surgindo uma nova Suprema. E aí começa também a descoberta, tentar descobrir quem é a nova Suprema e também descobrir quais das meninas têm as 7 maravilhas, os 7 poderes e o treinamento delas para chegar ao objetivo de saber quem é a Suprema. E além de tudo isso também, elas ainda têm que lidar com a grande rival delas, que é a Marie, é uma grande praticante de voodoo, conhecida como a Rainha do Voodoo. E também essa temporada ela traz também o tema sobre escravidão, retomando algumas cenas sobre nos tempos antigos, sobre uma mulher, a Delphine, que ela gosta de torturar os negros e fazer com o sangue deles tratamento para pele. A mulher é bem louca, ela tortura os negros. E isso aí também faz com que a praticante de voodoo ela fique morrendo de raiva dessa mulher e condene ela à vida eterna, que aí ela vai ver todo mundo que ela ama morrer, e enquanto isso ela vai ficar vivendo e ela vai ficar sofrendo e ainda enterrada num caixão. E que depois ela é desenterrada pela Suprema, né? Que aí vai começar a fazer ela de escrava, né?
o que vai mudar o papel. E essas foram as primeiras 3 temporadas de American Horror Story. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam e acionem o sino de notificação para não perder nada aqui no canal. Que eu vou trazer os próximos vídeos, como eu já falei no começo, serão também sobre American Horror Story e sobre as outras 6 temporadas, totalizando 9 temporadas.